Registramos também a presença do vereador eleito, Paulo Jarchel. Está em discussão a ata da reunião anterior encaminhada por correio eletrônico. Ninguém desejando discuti-la, comunica que a mesma está aprovada. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Comunicado 213.861 de 2016 do Ministério da Educação informando sobre a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício 1489 de 2016 da Gerência de Operações Municipais do BADESC informando da liberação de 940.939,17 proveniente de contrato firmado entre o município e o BADESC. Convite do Grupo de Teatro Temporá para a 16ª edição do Alto de Natal, que se realizará nos dias 22 e 23 de dezembro, às 21h30, nas dependências da Cabanha. E proposições dos senhores vereadores. Deixo a palavra livre para pequenos comentários sobre o expediente lido e breves comunicações ao plenário. Com a palavra, o vereador Fernando Scolaro. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da MAR, da APAS, colega e vereador Paulo. Senhor presidente, apenas uso a palavra, mais uma vez, aqui para falar um pouquinho da reforma da Previdência, que está muito forte nos meios de comunicações, e infelizmente não passando realmente a verdade de como vai ser essa reforma da Previdência. Então se passa uma imagem que se não houver a reforma, os atuais aposentados não vão mais receber. Daí lá entrevista um aposentado que ganha um salário e meio, que já foi achatado com o tal de fator previdenciário, né? Deixando ele preocupado que ele não vai mais receber. E passando uma imagem de quem já tem 50 anos, homem, 45, a mulher vai ser suave. Suave para quem não entrou lá na internet e fez os cálculos. Que quem hoje está contribuindo sobre o teto, se conseguir ganhar mais que um salário e meio, vai ser herói, por essa atual regra. E qual é a preocupação de não mexer nos atuais aposentados? Não é os 32 bilhões de aposentados que têm um gasto de 55 milhões, mas sim os 980 mil aposentados do Tesouro que gastam 65 bilhões, 10 bilhões a mais que todo o pessoal do regime geral. E aí eu pergunto, essas grandes aposentadorias, ou quem tem várias aposentadorias, esses não podem ser mexidos, como os senhores deputados, ou como o governador de Santa Catarina que assumiu 8 meses e se aposentou lá atrás com 35 mil reais por mês. Isso é direito adquirido, isso é legal. Nunca contribuiu e recebe grandes aposentadorias. Agora o trabalhador que vem aqui, seu Michel Temer e todos os nossos deputados que vão votar a favor, né? Uma vergonha que está acontecendo no nosso país, com o seu Renan Calheiros, que era para estar afastado, mas nós sabemos como é que está o nosso Congresso. Então as grandes aposentadorias vão continuar, porque algumas categorias, como os militares e algumas mais, não vai ser mexido. Será que é porque os homens têm as armas? Com certeza. Agora, o trabalhador, esse sim, esse não está sabendo a que regra, ele só vai saber a hora que ele for lá requisitar o seu benefício. Aí ele vai ver que ele contribuiu sobre o teto, que ele vai ganhar no máximo um salário e meio. Essa é a regra que eles querem aprovar e que passa uma falsa imagem lá na televisão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cleoni Figur. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores dessa casa, vereador eleito Paulo, representantes da APAS, da Maria Rosa, da Fundação de Cultura, esposa do vereador Ricardo e demais pessoas que prestigiam essa sessão. Senhor presidente, eu faço uso da palavra para trazer ao conhecimento de vossas excelências, acredito que alguma das pessoas tenham conhecimento, alguns dos senhores tenham conhecimento, que em 20 de junho desse ano,
através de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e a Gerência Regional de Educação, foi lançado um edital para a segunda Feira do Conhecimento das Escolas Públicas de Caçadores região, com abrangência da 10ª SDR, terceira Feira do Conhecimento da Rede Municipal de Ensino de Caçador, segunda Feira Regional de Conhecimento da Educação Básica Estadual da GERED, em setembro de 2016. O convite expressa e inicia a Prefeitura Municipal de Caçador, a Secretaria Municipal de Educação, a GERED, né, convidam estudantes das inscrições. Poderão inscrever-se para alunos de todos os níveis escolares da rede pública de ensino de Caçador, alunos do ensino fundamental, séries iniciais. Daí tem umas observações ali. Na observação 4 diz: serão premiados com uma viagem de estudo os primeiros e segundos lugares de cada categoria, 4 alunos mais um professor orientador, exceto para as equipes de séries iniciais, que além dos 4 componentes, o professor orientador irá mais um responsável, independentemente da rede de ensino. Daí tem uma CCO, os participantes, os expositores, estudantes primeiro ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino, estudantes primeiro no ano da rede fundamental da rede estadual, da GERED, ensino médio, orientados, tal. E aí tem a premiação, né? A premiação para a segunda Feira de Conhecimento das Escolas Públicas de Caçadores Região será medalhas para os primeiros, ouro, segundo, B. Os primeiros e segundos lugares de cada categoria serão premiados com uma viagem de estudos a combinar com o seu professor. C. A equipe mais votada do ensino fundamental da área 2, séries iniciais, de uma escola estadual, participará da 10ª Feira Estadual da Ciência e Tecnologia do mês de outubro, bem como o primeiro colocado da categoria da área. Houve a feira, houve a premiação, e essas crianças não receberam a premiação, a não ser aquela do item C, que foi responsabilidade do Estado, que as crianças participaram da feira em Florianópolis. Fui procurada por familiares dessas crianças e, em especial, como a Câmara fez aquele concurso do contestado e que premiou as escolas, e muito bem organizado, extremamente elogiado pelas escolas, as crianças já viajaram, já foram orientadas, e ocorre que essas crianças dessa feira já estão esperando. Tive por diversas vezes em contato com a secretária de Educação, que agora não é mais o que assinou, Paulo Gonçalves, a dona Mari Morona, e ela começou a me dizer que ela só pode pagar do município. Se ela só podia pagar do município, por que assinaram um termo assim? Por que fizeram isso? E aí, por diversas vezes, essa cidadã, eu estive conversando com ela, e ela dizia que queria que eu ligasse, eu fosse lá, porque metade estava garantida e metade ela precisava conversar comigo. Pra quê? Vindo de quem vem? Do histórico que tem. E ainda me chama para ir lá conversar, para ver que metade ela poderia doar e não. Então eu gostaria, e ainda infelizmente só posso dispor do trabalho do representante do prefeito, quais são esses motivos que eles fizeram isso com essas crianças? Porque aqui nós temos crianças e adolescentes que me passaram gravações dessas crianças conversando e pedindo e praticamente chorando, principalmente depois que da Semana do Contestado foram viajar e os outros desde setembro que foram premiados até hoje não foram viajar. Quero dizer que a Constituição, no artigo 226, diz que a criança é prioridade absoluta. Então não se promete aquilo que você não pode cumprir. Porque se fez isso, fez de forma leviana. E não se brinca com criança e adolescente. E tem que me chamar, porque enquanto vereador estou lá pedindo qual a posição desse gestor, e ainda quer conversar comigo porque metade conseguiu, o que quer? Está pensando que está brincando? Ou eu estou brincando do que seja vereador? Então, eu acho assim, é uma resposta necessária para a população, porque para mim é uma das piores condições para fechar um mandato, né, e ainda brincando com criança e adolescente, certo? Então eu peço por gentileza, né, nós temos a última sessão amanhã,
se tem alguma providência. Que eu acredito que não, vereador Flávio, o seu esforço acredito que vai ser em vão, porque sabemos que vamos encerrar o ano letivo dia 16, porque dia 17 começa a OLESC, né? Mas eu tenho que registrar para os senhores que isso aí é uma falta de respeito com as crianças, e se não tinha competência para dar conta, que não lançasse esse edital de toda a região, para não estar brincando com esse segmento que detém, né, o status de prioridade absoluta em nível constitucional e também a questão da proteção integral. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Registro e agradeço em tempo a presença da senhora Zilda Albuquerque, presidente da AMAR, também Shirley Braghini, presidente da União das Associações de Moradores, e a senhora Márcia Fenil, diretora da APAS, e a Cristina, presidente da Fundação de Cultura. Eu estava ouvindo atentamente a fala do vereador Scolaro, e quando a gente fala da expectativa da reforma da Previdência, e a gente fala sempre quando vai realizar uma reforma, normalmente seria para melhorar, né? A gente não fala em fazer uma reforma na residência para estragar o que está bem feito. E quando falo da reforma da Previdência, muito feliz, vereador, quando diz que só mexe no trabalhador da iniciativa privada, em partes do serviço público, mas aqueles que realmente são peso para a Previdência Social não se fala, que é os altos salários. Mas mais grave que isso, entendo que foi a aprovação da PEC 55 do Senado na última terça-feira, que era 241 na Câmara, veio para o Senado com o número de 55, e aí eu fico imaginando, nobres pares, nós ficarmos aqui mais ou menos até meia-noite, 1h, para aprovar um projeto que vai de encontro às necessidades da sociedade, sem um amplo debate, sem ouvir a sociedade. Trago o exemplo do plano de carreira do magistério, que nós levamos praticamente 2 anos debatendo, mais 10 anos que esteve nessa casa, para com muita responsabilidade fazer a aprovação, do ponto de vista que o município tivesse condições, mas que atendesse às necessidades mínimas dos educadores. E aí vem a PEC 55, que o presidente da República perdeu 8 votos no Senado. Significa dizer que se protelasse mais um pouco, provavelmente não passaria, porque aí eles ouviriam as vozes das ruas, ouviriam, vereadora Cleoni, o Ministério da Assistência Social, que ia dizer assim, ó, não é possível congelar os investimentos, ouviria o Ministério da Saúde, não é possível, Educação, não é possível congelar. Mas, infelizmente, de forma irresponsável, de forma sorrateira, eles aprovaram. E o presidente veio a público amenizar que tinha menos parlamentares, menos senadores na hora de votação, por isso teve menos 8 votos. Penso que, com tudo que vem ocorrendo, e agora a última delação de 10 milhões do presidente da República, o ministro Gilmar Mendes diz que tem que ser anulada essa delação premiada porque ela veio a público. Até então as delações premiadas eram válidas. Penso que nós estamos vivendo uma crise ética e moral praticamente nos 3 poderes, porque se o STF vai se dar a esse trabalho agora, que até então as delações todas eram válidas e agora elas deixam de ser válidas, e esse governo agora aprova as medidas todas que ele quis até então, a 241, vem a da Previdência Social, e que se continuar da forma que está andando, vai aprovar também. E nós, sob o pretexto de pagamento, e eu quero repetir aqui de público, da dívida pública, a dívida interna, que leva mais de 50% da receita da União, e que são aí mais ou menos de 10 a 12 mil famílias que têm títulos da dívida pública, quer dizer, você sacrifica um país todo para beneficiar 10 ou 12 mil famílias investidoras no mercado financeiro, exploradores do mercado financeiro, pode assim dizer. Porque quem vai
ter disposição de investir na indústria se é melhor comprar moedas, títulos do Tesouro que rende muito mais. Falo isso só para fazer um alerta, nós estamos ao final da legislatura, mas não poderia me calar vendo e que todos, praticamente os nobres pares, têm acompanhado, mas é lamentável o governo festejar a aprovação de uma medida que vai, com toda certeza, trazer miséria e sofrimento para o povo mais carente. Não há nenhuma dúvida disso. Porque como que se congela investimento quando você está aumentando a população? Quando você tem um nível de desemprego na casa dos 12% e você tira recursos da assistência social, quanto mais a população vai precisar. Portanto, ouso dizer que são medidas equivocadas, porque vai tirar dinheiro daqueles miseráveis e vai poupar os abastados que ganham salários milionários, que é, por exemplo, do Poder Judiciário, que aprovaram também no Senado agora, felizmente, a PEC dos super salários, mas a Câmara não vai dar tempo também, porque o teto salarial de 33 mil já virou em 120 e tem magistrados com 200 mil reais por mês. Como que o teto é 33? Eu penso que é aí que tem que haver alguns cortes. Quando nós preparamos o roteiro da sessão de hoje, houve alguns cortes, no sentido de que não haveria pequenos comentários, segundo a diretora da casa, mas foi só uma falha na hora de imprimir. Solicito a senhora secretária que nos informe a matéria da ordem do dia da presente sessão. Segunda votação, projeto de lei 02 de 2016, que dispõe sobre multa prevista no artigo 70 da Lei Complementar número 128 de 2008, que estabelece as normas para o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Caçador. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu sugiro que consulte as lideranças para nós votarmos em bloco essa segunda votação. De segunda votação. Exatamente. Pois não, senhor. Só separa todos da segunda votação, por favor. Está aqui. Por gentileza, só para a gente. Está aqui. Já estão separados. Também não tem. Hoje não nominou-se nem as lideranças. Eu não sei quem deu da Nilce. Consulta então as lideranças. Moacir do DEM. Senhor presidente, só um esclarecimento. Seria só os de segunda votação, né? Somente os projetos de segunda votação que estão sendo separados. Eu vou fazer a leitura de todos os. Se houver alguma objeção, alguma divergência, daí a gente separa. Se houver em algum projeto, a gente separa só aquele daí. Pode ser favorável. Vereador Fernando Escolar do PDT? De acordo. Cleonice Figura do PSD? Favorável. Vereador Neri Vezar do PMDB? De acordo, senhor. Vereador Ricardo Pellegriniello do PT? Pois não. A senhora secretária então vai fazer a leitura de todos os projetos. Se houver alguma divergência, daí a gente separa. Então, o projeto 02 de 2016, que dispõe sobre a multa prevista, já foi lido. O projeto, em segunda votação, o projeto de lei 023 de 2016, que dispõe sobre a política municipal de educação ambiental e da outras providências. Segunda votação, o projeto de lei 032 de 2016, que acresce dispositivo no artigo 53 da lei número 3.249 de 2015, que dispõe sobre a execução, manutenção e conservação dos passeios públicos nas vias e logradouros urbanos do município de Caçador e da outras providências. Projeto de lei número 033 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017. Projeto de lei número 040 de 2016, que altera dispositivos na lei número 2.354 de 27 de julho de 2006, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito
a de colocar à disposição dos usuários pessoas suficientes no setor de caixas para dar atendimento digno e profissional aos seus clientes e da outras providências. Projeto de Lei número 19 de 2016, que institui, no âmbito do município de Caçador, a campanha de prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais, de Abril Verde e da outras providências. Projeto de Lei número 20 de 2016, que legaliza a denominação de vias públicas no bairro Santa Catarina. Projeto de Lei número 21 de 2016, que legaliza a denominação de vias públicas no bairro dos municípios. Projeto de Lei número 22 de 2016, que legaliza a denominação de vias públicas no bairro Belo. E projeto de Lei número 23 de 2016, que legaliza a denominação de vias públicas no município de Caçador. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, eu coloco em discussão todos os projetos que foram lidos pela senhora secretária. Ninguém desejando discuti-los, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam com os presentes projetos, aprovação em segunda votação, permaneçam como estão. Estão aprovados. Primeira votação, projeto de lei número 041 de 2016, que autoriza a repassar recursos financeiros mediante a celebração de convênio à Associação Caçadorense de Educação Infantil, Assistência Social às Ceias e da outras providências. Em discussão o projeto de lei 041 de 2016, que autoriza repassar recursos financeiros mediante a celebração de convênio à Associação Caçadorense de Educação Infantil às Ceias. Ninguém desejando discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Primeira votação, projeto de lei 042 de 2016, que autoriza repassar recursos financeiros mediante a celebração de convênio à Associação Caçadorense de Educação Infantil e Assistência Social às Ceias e da outras providências. Em discussão o projeto de lei 042 de 2016. Ninguém desejando discuti-lo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Primeira votação, projeto de lei número 046 de 2016, que suplementa e anula dotações orçamentárias no Orçamento Geral do Município de Caçador, exercício 2016. Em discussão o projeto de lei 046 de 2016. Ninguém desejando discuti-lo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Primeira votação, projeto de lei número 047 de 2016, que suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento Geral do Município de Caçador, exercício 2016. Em discussão o projeto de lei 047 de 2016. Ninguém desejando discuti-lo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Primeira votação, projeto de lei número 048 de 2016, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da lei número 2114 de 2004, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, do município de Caçador. Em discussão o projeto de lei 048 de 2016, com a palavra a vereadora Cleoni Figura. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhor presidente, quando foi... Esse projeto é só uma adequação à nova legislação, em especial a lei do SUAS, que quando da sua elaboração previu o apartamento, a separação de alguns conselhos que todos ficavam sob a guarda da assistência social, porque no início da assistência social havia uma lógica de que a assistência social tinha o efeito guarda-chuva no sentido que ela absorveria ou ela responderia por diversas políticas, criança e adolescente, segurança alimentar e tudo mais. Esse projeto é só uma alteração no parágrafo vinculando o Conselho de Segurança Alimentar com o gabinete do prefeito, desvinculando ele da obrigatoriedade com a assistência social, que foi um dos descuidos no sentido da elaboração do projeto do SUAS, da lei do SUAS, sem criar qualquer transtorno para a sociedade. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Ninguém mais desejando discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única, emenda modificativa número 01 de 2016. Cleoni Figur, infracionada vereadora dessa casa, usando de suas atribuições regimentais, vem perante vossas excelências apresentar a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 24 de 2016,
que institui a homenagem de mérito legado caçadorense, nos seguintes termos. Desse é o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 2.912, de 2012, que se refere ao artigo 2º do projeto de Lei nº 24, de 2016, a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo único. Cada vereador poderá indicar 2 homenageados por legislatura. A redação anterior, o artigo 2º, parágrafo único. Cada vereador poderá indicar 1 homenageado por legislatura. Cleoni Figur, vereadora do PSD. Em discussão, a emenda modificativa 01/2016. Com a palavra, sua autora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, conforme exposto na justificativa dessa emenda, né, nós colocamos que é importante que, enquanto representantes da sociedade, né, os vereadores, eles são, pela legitimidade que são detentores, eles têm, fazendo do uso das prerrogativas, a possibilidade de estar prestando homenagem a algumas pessoas, a alguns destaques no município. Né? Essa atitude da pesquisa que a gente fez, ela iniciou em 2003 com a Lei Municipal 2022, né? Onde criou a medalha Desbravador Caçadorense. Né? Eu lembro até que uma das primeiras, salvo o melhor juízo, eu não sei se foi, acho que foi o vereador Sávio, fez a indicação do meu sogro quanto dos agricultores, eu não me lembro, ou foi o vereador Ricardo, não quero... Então, a gente percebeu quanto isso é importante para a família quando tem os homenageados. E isso perdurou. Né? Essa legislação, essa ideia perdurou. Nós tivemos em 2006 uma pequena alteração. Em 2008 nós tivemos a fixação do dia 17 de junho como a data comemorativa ao Dia do Desbravador no município de Caçador. E em 2012, pela Lei 2.912, né, houve a alteração do título de desbravador para a medalha Destaque Caçadorense. E também, no início das homenagens, cada vereador anualmente, ou cada legislatura, a gente diz, sessão legislativa, perdão, né, cada sessão legislativa ele teria a oportunidade de homenagear 2. Então, cada legislatura, 4 anos, seriam 8 pessoas homenageadas pelos representantes do Poder Legislativo. E esse projeto, ele vem, até houve uma preocupação, e eu entendo pertinente dos autores do projeto, para que valorizasse mais esse título e que pudesse ter, então, uma expressividade maior, que às vezes acabava por, a preocupação é que a coisa não se banalizasse, e é extremamente pertinente essa colocação. Porém, a proposta ela vem que para cada legislatura, ou seja, para cada ano de sessão legislativa, cada ano de mandato, digamos, cada legislatura, tenha um evento só e que o vereador homenageasse uma só pessoa. Aí vou fazer uma pesquisa, porque eu sei que esse projeto ele envolve também os próximos que serão apreciados por Vossas Excelências, onde nós temos o projeto, a lei, hoje nós temos a medalha de mérito esportivo, Raul Tomazoni, mas a indicação não é feita pelos vereadores, a indicação é feita pelo pessoal da Fundação Municipal de Esportes. Temos também o Educador Nota 10, que é formada por uma equipe de 3 a 7 pessoas, cujas indicações, cujas pessoas vêm desse grupo. Então, os vereadores não participam, até não deveriam participar mesmo, né, porque muitas vezes não tem o cotidiano da escola. Então, temos também a questão do mérito legado caçadorense, né, que ele visa homenagear pessoas falecidas, né, que tenham prestado relevantes serviços à sociedade. Importante também, tem propostas de algumas alterações que eu comungo com a postura que vem dos propositores dos projetos de lei. Porém, fazendo análise das possibilidades de homenagem e dos festejos que se tem para valorizar o povo de Caçador, hoje nós temos 4, sendo que 2 não existe a participação direta dos vereadores, simplesmente eles fazem a homenagem respeitando a indicação da Fundação de Esporte e o dos professores que fazem nota 10. Temos do legado caçadorense, que infelizmente são pessoas
que já faleceram, mas felizmente temos a possibilidade de estar nos homenageando, mas daí no destaque caçadorense, em que nós teríamos a homenagem para as pessoas que estão vivas, que estão trabalhando, e que são de indicação dos vereadores, nós reduziríamos o seu histórico de 8, foi reduzido para 4, e de 4 reduziríamos para 1 por legislatura. Então a gente entendeu que hoje também o dinheiro público, e eu entendo que é um dos fundamentos da propositura dos vereadores, que a gente tem que pensar pela economicidade. Então fazer uma por ano é um custo, e isso é prudente, é pertinente, porém nós poderíamos estar fazendo lembrando no dia 17 de junho, conforme a lei prevê, mas faríamos uma por legislatura, e nessa legislatura poderia cada vereador estar homenageando 2 pessoas, talvez reduzindo o número de pessoas que seriam os convidados para a confraternização, mas que nesses 4 anos, né, pudesse a oportunidade de 2 pessoas. Me parece que uma só pessoa é reduzida até demais, e em especial porque é a única oportunidade que os vereadores terão de estar homenageando pessoas em vida. Em vida. Então essa emenda, ela vem a propor a Vossas Excelências, eu concordo com o texto, só no parágrafo único, da onde tínhamos homenagear somente uma pessoa para 2, sendo um evento em cada sessão legislativa. Primaríamos pelo princípio da eficiência, que é a economicidade pela gestão dessa casa, e também, né, nós teríamos no mesmo evento tanta possibilidade de nós estar valorizando, porque várias pessoas, né, porque pelo histórico hoje nós temos bastante pessoas homenageadas, mesmo que isso venha a incidir em problemas de estar expondo tais pessoas, mas a cada 4 anos nós teríamos um quadro para 2 pessoas, o que nos deixa com um pouco mais de segurança em propor a Vossas Excelências essa emenda, que a gente estaria podendo estar homenageando pessoas em vida, em 4 anos, a oportunidade de 2 pessoas e não eminentemente uma em 4 anos. Então essa proposta, ela vem com o intuito até de colaborar com os autores do projeto de lei, e também até por entender que talvez, que nessa lógica, digamos, da diminuição, nós passamos de 8 para 4, de 4 talvez para 2, diminuindo um evento na sessão, e eu acho que nós ficaríamos muito bem no sentido do princípio da economicidade, mas também no princípio da valorização e na prerrogativa do vereador de valorização das pessoas que têm destaque em cada legislatura. Então esses são os fundamentos que essa vereadora traz para a apreciação de Vossas Excelências, no sentido de que a gente possa estar permitindo até, ao abrindo esse precedente, que 2 pessoas possam estar sendo homenageadas em vida, em cada legislatura, através dos membros, né, do Poder Legislativo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Palavra, vereador Alencar Mendes. Senhor presidente, senhores vereadores e demais pessoas que acompanham essa sessão. Esse projeto, da qual somos coautores, juntamente com o vereador Ricardo, com o vereador Carlão, partiu de um estudo, e eu peço a devida vênia aqui à vereadora Cleoni para discordar do teor da sua emenda, entendo a preocupação, mas da mesma forma que já fizemos isso informalmente, agora em plenário, eu acho que é o momento adequado de expormos as motivações e as ideias que levem cada vereador a julgar da sua maneira o que achar melhor para essa questão. O motivo, esse projeto ele precisa ser analisado em conjunto com os demais, os outros 3, onde a gente buscou racionalizar o procedimento de homenagens prestadas pela Câmara de Vereadores, que casualmente nessa nossa pesquisa são 4 homenagens, além da cidadão honorário, cidadão benemérito, que fogem a isso aí, que não é uma questão de temporalidade, e sim quando surge essa oportunidade de se fazer esse tipo de homenagem. Mas as que são temporais, a questão do mérito esportivo, destaque caçadorense, legado caçadorense e professor nota 10, educador nota 10, eram situações onde a gente percebia até mesmo desgaste por parte da estrutura do Poder Legislativo
Um pouco, sim, pela questão da economicidade, mas muito mais motivada pela, talvez a palavra soe forte demais para o que eu quero dizer, mas talvez banalização da homenagem prestada. Não é exatamente essa palavra, mas uma coisa onde talvez uma raridade maior fizesse com que houvesse uma valorização maior. Eu compreendo os motivos expostos pela vereadora na questão da diminuição desses, que de 8 passou para 4 e aí passaria para 1 de uma maneira, uma diminuição muito grande. Mas eu acho que não é essa a conta que deveria ser feita. Quando eram 2 indicados por cada vereador, quando foi criada essa lei do destaque caçadorense, devemos lembrar que eram 10 vereadores componentes dessa casa, o que faziam 20 homenageados em uma sessão. Quando o número de vereadores foi elevado para 15 vereadores, se passou a fazer uma homenagem de 1 indicado por cada vereador, o que fazia com que 15 pessoas fossem homenageadas ao invés de 30 pessoas homenageadas, que sinceramente fica complicado para fazer toda a organização de estrutura e, na minha opinião, um pouco banaliza a homenagem prestada. E não é esse, de forma alguma, o objetivo dessa casa ao prestar esse tipo de homenagem. É realmente reconhecer a relevância que as pessoas têm para o seio da comunidade caçadorense. No momento em que somos 13 vereadores, são 13 homenageados, passar para 26 homenageados em uma sessão, eu acho que ficaria um pouco complicado e um pouco banalizado, sim, nesse caso. Por isso a ideia, e em conjunto, analisando em conjunto com todos os outros projetos, é que a gente faça essas homenagens uma vez por ano, com a homenagem de nesse caso do destaque caçadorense de um só, foi essa a proposta inicial, e que eu ainda, apesar de ouvir e entender e apoiar em grande parte os argumentos apresentados pela vereadora, ainda mantenho a ideia original de que ficaria melhor, valorizaria e seria uma questão de realmente um reconhecimento a essas pessoas, sendo um evento, de novo a palavra não é exata, mas mais exclusivo a essas pessoas. Por isso, me manifesto contrário à emenda, à aprovação do projeto como originalmente foi colocado, mas deixo a critério de cada vereador, a critério de cada entendimento pessoal que possa existir. No fim das contas, o que se pretende com isso é a racionalização e a valorização, em especial, das homenagens prestadas pelo Poder Legislativo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alencar. Com a palavra, o vereador Moacir Agostini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Paulo, vereador diplomado e demais pessoas que nos acompanham em imprensa. Senhor presidente, ouvindo atentamente, olhando o projeto original e também a emenda da vereadora Cleoni, cada um tem a sua visão de uma certa lógica. Mas eu penso que, como eram 8 indicações, eram para, aliás, 4 indicações, eram para 2, né? Aliás, era 8 e veio para 4 no ano, né? E agora vir para uma indicação, eu penso que é o seguinte, nesse período vai havendo novas lideranças, certo? Vai surgindo novas lideranças no nosso município. E eu também penso que uma indicação para os 4 anos é muito pouco. Tá? Eu sou favorável que se diminua para não se banalizar tanto, de tendo 4 indicações, mas também pensando no critério da economia, né? Fazendo-se uma sessão nos 4 anos, indicando 2 por vereador, eu acredito que é muito mais coerente do que nós reduzirmos de 4 para 1. Então essa é a nossa opinião, porque eu vejo assim, mas já foi indicado muita gente e vai se banalizar. Mas também nesse período de tempo vai surgindo novas lideranças que também merecem ser condecoradas. E penso que tem que fazer isso em vida nas pessoas, sabe? É uma oportunidade que nós, vereadores, temos em indicar pessoas de destaque em nosso município. Então eu voto favorável, desde já me pronuncio favorável à emenda, para que não um vereador, não um indicado nos 4 anos, mas sim 2. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Jorge Slave. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, vereador eleito e Cristina, também pessoal da Fundação, Zilda, todos os mencionados nessa sessão,
Eu também concordo com a emenda da vereadora Cleoni, e na verdade tinha-se a preocupação desta casa justamente de mudar, que realmente estava bem pesado, principalmente quando passou para 13 vereadores, até concordo, mas nós mudamos até o nome. Antes era Desbravador, o projeto original, que é de autoria, se não me engano, do Neri, né? Do Neri. O projeto original do Desbravador Caçadorense. Esse era seu, acho, né? Então o projeto original seria Desbravador, só que a gente via que a palavra desbravador não fechava no contexto de alguns homenageados. Desbravador se entende uma pessoa que abre caminhos para alguma coisa assim semelhante. Nós mudamos na nossa legislatura agora para destaque, né, caçadorense, né? Então ficou um termo mais assim próprio para a homenagem que é feita. E realmente na nossa primeira legislatura fizemos para 8 homenageados, 2 por ano. E na segunda também, depois a gente mudou, e eu creio que é muito pouco, 1 para 4 anos. Caçador tem cerca de 80 mil habitantes, então eu creio que não vai faltar pessoas para serem homenageadas. E antes, me lembro, na minha primeira legislatura, nós fazíamos até homenagens informais, que não se enquadrava com nada. Nós chamávamos uma pessoa que homenageava, ela dava flor, se fosse mulher, alguma coisa assim, e precisa de ver o quanto felizes essas pessoas ficam. Até hoje você vai visitar, está lá a foto tua com a pessoa homenageada lá, e a pessoa sempre lembra. Então, para as pessoas é muito significativa essa homenagem. Então eu creio que deixar 2 homenageados por legislatura não seria nada de exagero, né? E a casa estaria cumprindo a sua função de valorizar justamente as pessoas que merecem serem destacadas no meio da nossa sociedade. Então, por isso também já me manifesto favorável à emenda da vereadora Clara, e parabenizo ela pela iniciativa, e creio que os demais, acho que está de bom tamanho, né? As demais homenagens, como ela mesma justificou, é uma coisa própria, onde o vereador visualiza os destaques, ao contrário das outras homenagens, como o Educador Nota 10, Selo Social, e outras homenagens onde as entidades que fornecem para nós os dados. Então, creio que seria bem pertinente a gente deixar 2 homenageados por legislatura. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Ricardo Pellegrino. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais pessoas que nos honram com suas presenças, eu rapidamente, como autor dessa propositura, e já me manifesto contrário à emenda, fomos até acusados que nós estamos saindo da Câmara, então nós estamos diminuindo. Na verdade, o primeiro pensamento, quando nós discutimos isso, foi economicidade e não vulgarizar o título. Né? O que nós observamos, eu particularmente, não é como o que a gente observa é uma homenagem direcionada do vereador, é uma homenagem particular do vereador, não uma homenagem de um trabalho relevante da sociedade que está sendo homenageado. Então, eu homenageio a minha escola, alguém da minha escola porque lá trabalha, ou eu homenageio alguém da minha igreja, ou eu... Né? Então, o que a gente observa é isso. Eu acho que, inclusive, a lei devia ser mais rígida nesse sentido, devia se passar por esse plenário, não, pelas comissões, de repente, essa indicação, se tem trabalho relevante mesmo. Devia ser mais rígido, porque às vezes essas homenagens, às vezes, passam até por constrangimentos, né? É duro um pouco isso que a gente está falando, mas é uma realidade. Inclusive, a gente tem muito isso, a gente tem discutido nos bastidores, que é a questão do cidadão honorário, né? A gente joga para o plenário já o nome, quem que vai, né, votar contrário uma pessoa no plenário, ser indelicado. Mas eu penso que, além disso, além de ser um só, se valoriza sobremaneira a indicação do cidadão, da cidadã, e também ou da entidade, mas também você legitima aquele título honorífico lá para essa entidade ou para essa pessoa como uma coisa grandiosa, maior, né? Então nós pensamos na economicidade e também na questão de valorizar, não de desvalorizar, não de valorizar o título que se recebe nessa casa, porque na verdade são 13, vamos contar, são 13, depois temos cidadão disso, cidadão aquilo, destaque,
que lhe dá bastante gente ao final de um mandato todo que é homenageado por essa casa. Minha contribuição. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Evandro Luz. Rapidamente, senhor presidente, senhores vereadores, que eu acho que a matéria já tomou um tempo bastante interessante. Sem contrariar, porque entendo válida a emenda e a manifestação e a defesa feita pela vereadora Cleoni. Mas também não silencio porque sou um dos propositores da proposta como homenagem única. E, além de tudo que foi dito, eu queria dizer que o vereador Ricardo acentuou corretamente a identidade desta homenagem. Nada impede que na próxima legislatura ela seja revista e verificado outros critérios. Aliás, a legislação não tem critérios. É uma legislação aberta e, portanto, deixa de ser, por falta de critérios, uma homenagem pública ou da sociedade ou de reconhecimento público e se traduz numa homenagem mais íntima, pessoal, dirigida ao amigo, não que as pessoas ou alguns daqueles que aqui foram homenageados não me fossem merecedores. Mas não tem o condão daquela homenagem se traduzir coletiva e que atenda um anseio popular de reconhecimento público. De um trabalho relevante no seio social, independente de atividade, de nível cultural, etc, etc. Mas acaba sendo do amigo que nós indicamos. E ela tem sido assim ao longo do tempo, e nós mesmos somos não apenas testemunha dessa realidade, mas sobretudo autores desta proposição, que essa homenagem é do amigo que temos. E a eles dirigimos esta reflexão, esta homenagem e aquele sentido nosso de reconhecimento pessoal e de gratidão, muitas vezes. Portanto, eu entendo, é suficiente. Critérios deveriam ser apostos nesta lei para que o plenário pudesse analisar os nomes aqui propostos com fundamentos, criteriosamente. Aí sim a homenagem seria de reconhecimento social, público, e não apenas de cunho pessoal. Por isso, a manutenção e a minha proposição pela votação do projeto na sua originalidade, rejeitando a emenda proposta pela vereadora Cleoni com todo o meu respeito. Obrigado. Uma palavra, vereador Neri Ferraro. Senhor presidente, senhores vereadores, o Paulo, imprensa, Padre Márcio, Padre Rubens, assistentes sociais, representantes da AMAR, das CEIAS, demais que nos dão a honra com suas presenças. Só corrigindo e agradeço o vereador Sávio, mas estamos vendo que o vereador Carlão é da propositura, se não me engano, do vereador Mauro Secato e do Osmar Barcaro. Tá, isso. E de certa forma, naquela época, existia um represamento, uma quantidade de pessoas que se destacavam na sociedade que não tinham recebido nenhuma homenagem. Então, por isso, de várias pessoas, de 8 até, né, durante a legislatura. Depois, é claro, não teve tanto destaque, mas sabia de todos os vereadores, os pares, de que nós estamos até um certo tempo sem destacar ninguém. Mas nós sabemos, diante dos critérios que agora vão ser colocados nessa lei, de que vai aparecer muitos destaques na nossa sociedade daqui para frente. E é só a gente analisar, pesquisar e ver no dia a dia das pessoas que contribuem muito com essa cidade, com esse município. Então, eu também concordo com a equipe, com a Comissão de Legislação e Justiça, nesse sentido, para valorizar mais esse prêmio, né, que se tenha um por legislatura. E aí, é claro, passar por certos critérios, porque nós tivemos em algumas legislaturas, vamos falar que é verdade aqui, muitos escolhidos politicamente.
por causa da família, por causa de próximos eleitores. Não é questão de fazer injustiça com ninguém. O que foi nomeado, o que foi destacado, mas é um pouquinho para que essa casa tenha mais critérios na escolha e vamos dizer assim, o prêmio mesmo que seja bastante relevante. Então, meu voto, eu acompanho e voto no projeto original. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ninguém mais desejando discutir, eu coloco em votação a emenda modificativa 01/2016, de autoria da vereadora Cleoni Lopes Barbosa Figur, ao projeto de lei da Câmara Municipal de Caçador 24/2016. Os vereadores que concordam com a emenda da vereadora permaneçam como estão. Está rejeitada a emenda, com votos do vereador Adilberto, vereadora Cleoni, vereador Jorge, vereador Moacir favoráveis à emenda. Primeira votação, projeto de lei número 24 de 2016, que altera dispositivos da lei número 2.912, de 20 de junho de 2012, que institui a medalha de mérito destaque caçadorense. Em discussão o projeto de lei 24/2016 da Câmara Municipal de Caçador. Ninguém desejando discuti-lo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado com voto contrário da vereadora Cleoni Figur. Primeira votação, projeto de lei número 25 de 2016, que altera dispositivos da lei número 3.244, de 19 de agosto de 2015, que institui a medalha de mérito esportivo Raul Tomazoni. Em discussão o projeto de lei 25/2016. Ninguém desejando discuti-lo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Primeira votação, projeto de lei número 26 de 2016, que institui a homenagem de mérito legado caçadorense. Em discussão o projeto de lei 26 de 2016. Ninguém desejando discuti-lo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Primeira votação, projeto de lei número 27 de 2016, que institui o Prêmio Educador Nota 10 e dá outras providências. Em discussão o projeto de lei 27 de 2016. Ninguém desejando discuti-lo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Primeira votação, projeto de lei número 28 de 2016, que altera os artigos 1º e 2º da lei número 3.142, de 16 de julho de 2014, que denomina via pública Rua Bernardo Primo Nora. Em discussão, projeto de lei 28 de 2016. Ninguém desejando discuti-lo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Primeira votação, projeto de lei número 29 de 2016, que denomina via pública Rua Lauro Agostini. Em discussão, projeto de lei 29 de 2016. Ninguém desejando discuti-lo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única, moção número 07 de 2016, de apelo ao Ministério Público Federal, solicitando a fiscalização no atendimento ao público por parte da Agência da Previdência Social de Caçador. A Câmara Municipal de Caçador, através da proposição de todos os vereadores, vem por meio dessa realizar manifestação de apelo junto ao senhor Procurador do Ministério Público Federal, no sentido de proporcionar mais humanização e atendimento ao público por parte da equipe de servidores do Instituto de Previdências. Considerando que o Ministério Público Federal é o órgão fiscalizador, agindo sempre em defesa dos direitos e garantias das prerrogativas da sociedade. Que a Agência de Previdência Social do município atravessa por um processo intenso de perda de seu efetivo, notadamente nas áreas de perícias médicas, concessão de aposentadorias e certidões de tempo de contribuição. Que as perícias estão sendo agendadas em outros municípios da região, como por exemplo Videira, Joaçaba, Capinzal, Porto União, entre outros, e que exige deslocamento do segurado, gerando despesas extras. Elaboramos essa moção de apelo a ser encaminhada ao senhor Procurador do Ministério Público Federal no sentido de intervir junto ao órgão competente, proporcionando mais humanização
no atendimento ao público por parte da equipe de servidores do Instituto de Previdência do município de Caçador. Diante do exposto, requerem, ouvido o plenário de forma regimental, que seja aprovada a presente moção. Consulto os nobres pares se alguém quer fazer alguma consideração, tendo em vista que foi firmado por todos os vereadores, dispensa a votação. Está deferido. Requerimento. Requerimento número 170 de 2016. Fernando Escolaro, infraassinado vereador do PDT com assento nessa casa, vem requerer a Vossa Excelência que se oficie a família de Júlio Coscodai, apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de dezembro de 2016. Nesses termos, pede deferimento. Está deferido. Requerimento número 171 de 2016, Ricardo Pellegrinello e Neri Vesaro, infraassinados vereadores com assento nessa casa, vem requerer a Vossa Excelência que se oficie a família de Francisco Assis Beto, apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 1º de dezembro de 2016. Nesses termos, pede deferimento. Está deferido. Gostaria, antes de encerrar, só fazer uma consideração no que diz respeito ao projeto da APAS e da AMAR, tendo em vista que foi feito o projeto que suplementa e anula recursos que serão repassados desta casa ao Poder Executivo. Faço esse esclarecimento, que são R$40 mil para a APAS, R$20 mil que estão sendo direcionados, então, para a Associação Maria Rosa. E fazer um esclarecimento também que nós recebemos a visita da direção da APAI e instruímos no mesmo sentido, mas, infelizmente, não chegou a documentação, não foi preparado o projeto a tempo hábil para ser encaminhado ao expediente da Prefeitura Municipal. Ainda no final da tarde, nós solicitamos a senhora Adriana, do expediente, para que entrasse em contato com a direção da APAI para que agilizasse esse processo e a gente pudesse adotar o mesmo procedimento e, infelizmente, não trouxeram essa documentação. Faço esse esclarecimento que possivelmente os nobres pares podem ser cobrados posteriormente a respeito, mas a mesa diretora fez todos os esforços possíveis, procurando o expediente e orientando, inclusive, a direção da APAI, mas não trouxeram a documentação em tempo hábil. Imprensa, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Perdão, vereador Ricardo. Concedo a palavra ao vereador Ricardo Pellegrinello para apresentar a avaliação da semana do contestado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas, quero fazer uma promessa aqui de antemão que é a última vez dessa legislatura que eu venho falar uma palavra livre. Não, nessa legislatura, então. Senhores vereadores, eu quero agradecer mais um pouquinho da sua atenção de vocês. Quero agradecer também aqui a Cirlei, o Padre Márcio, a Cristina, que foram da parte das associadas da Semana do Contestado, e demais pessoas que estão presentes aqui hoje. E dizer para vocês que em 2016 nós colhemos muitas conquistas para a etnia cabocla de Caçador e região. A realização da segunda Semana do Contestado, no dia 24 ao dia 30 de outubro desse ano, por si só, foi um motivo de orgulho para essa casa que lançou a ideia do resgate da nossa identidade e por aqueles que apostaram na iniciativa. A Semana do Contestado surge do desejo de apresentar os ecos do terceiro maior combate rural do mundo que aconteceu em nossa região, e através dessa iniciativa, dessa casa e por meio da Comissão de Educação e apoio da Prefeitura, através da Fundação de Cultura e as Secretarias Municipais, junto ao Instituto Federal de Santa Catarina, o Campus de Caçador, a SIC, o CDL, a AMP, o Colégio Cinegista Marcos Ossi, a ADR, Mitra Diocesana, Pastoral da Saúde, Movimento de Trabalhadores Rurais e Urbanas, amigos do museu, o SENAC, o SESC,
a União da Associação de Moradores de Caçador e a Uniarp. E ganhamos também esse ano novos parceiros, que é o Colégio de Aplicação e o Tiro de Guerra 00506, que agregaram ao grupo, dando mais corpo ao evento. Além do respaldo da comunidade, ao inserir-se em cada ano nesse contexto, medidas propostas relacionadas ao contestado foram concretizadas. Citamos aqui a solução que foi levantada pelo professor Nilson Fraga, nesta casa inclusive, em especial a reforma do telhado do Museu do Contestado de Caçador, conquista da primeira edição. Essa casa também confeccionou a bandeira do contestado, atendendo à Lei 2060 de 2001, lei estadual, que reconhece a bandeira do contestado como símbolo regional do Estado de Santa Catarina, inserindo assim a figura do caboclo em nossa região, apresentando as memórias dos descendentes desse conflito. E, por fim, a normatização que instituiu a Lei da Semana do Contestado no município de Caçador, garantindo a sua realização na última semana de outubro. Motivados então pelo sucesso da primeira edição e inspirado a melhorar a cada evento, resolvemos manter o formato da primeira semana. E de um modo geral, a programação escolhida para esse ano foi substancial para disseminar o conhecimento da nossa comunidade acerca desse período, traçando ações focadas na educação. Durante esse ano, preparamos material como filmes, jogos didáticos relacionados ao tema, em uma linguagem fácil para o melhor entendimento dos alunos, conforme a faixa etária, que foi distribuído em todas as escolas do município. Promovemos palestras com o professor Nilson Fraga, que apresentou o eco do combate e os resquícios da herança cabocla na região, em Caçador e região, com o Gustavo Zardo, técnico de artes do SESC, que fez a releitura do combate para as crianças e adolescentes, inclusive aos vereadores mirins, e do professor Gelson Witt, que é especialista em arte e educação, apresentando a importância do reconhecimento e da valorização dos elementos da cultura e história do meio oeste catarinense, autor da revista infantil A Guerra do Contestado para Crianças, que foi entregue inclusive para os alunos, e inclusive para os senhores vereadores, além da participação das crianças da educação infantil, expressando-se através de desenhos expostos nessa Casa Legislativa. Salientamos aqui a relevância da exposição Cotidiano da Fé, do artista plástico Leandro Vito, e a apresentação da Orquestra Municipal de Caçador, que anunciou a chegada da segunda semana do contestado, muito bem avaliada pelo público e pelos integrantes da organização, que sugeriram a sequência de produções culturais do gênero na próxima edição, porém em horários diferenciados, visando o maior prestígio do público. A abertura da semana se deu com o lançamento das obras Memórias da Lamber e da Guerra do Contestado, do historiador Delmir José Valentini, com palestra do autor e apresentação do teatro O Exército Encantado, da Companhia de Artes Vento Negro. Essa última com o conteúdo e tempo adequado ao evento. O desafio para o próximo ano será formatar o evento para o público acadêmico, para abrir a Semana do Contestado. A proposta da comissão organizadora é lançar livros nas escolas, para estimular a participação do professorado. A inovação desse ano se deu com a promoção da premiação de concurso de acrósticos, poemas e redação nas escolas. Além da proposta de envolver os alunos, a cerimônia teve destaque nos quesitos de organização e tempo de duração, e contribuiu para que a educação, foco desse nosso evento, alcançasse seu objetivo com as participações das escolas. E para estimular ainda mais a participação dos jovens, em especial do ensino médio, será criada uma nova categoria com outros formatos para concursos destinados a esse grupo. Também para manter a comunidade interessada no contestado, a CCO pretende criar uma sequência mínima de publicações e postagens relacionadas ao tema em sua página no Facebook e demais mídias sociais, com o objetivo
de envolver as escolas para planejar o ano letivo, inserindo na semana. A oficina de plantas medicinais com o Alessio de Passo dos Santos, presente desde a primeira edição, deve ser mantida para os próximos eventos. Nesse ano, a participação foi ampliada, destinada a acadêmicos, agentes de pastorais da saúde e profissionais da área. O desafio, nesse caso, será a mudança do formato, além de rever parte do público. Existe ainda a proposta de criar a farmácia natural, para divulgar a semana, o ano inteiro, envolvendo inclusive o Horto Florestal com a Secretaria da Agricultura. A participação do acordeonista e historiador do contestado Vicente Teles foi enaltecida pela CCO. Aqui está pulando folha já. E o lançamento da sua obra literária, de Moacir Pereira, que foi nessa casa, sobre esse acordeonista, né, Vicente Teles, que se chamava O Mensageiro do Contestado. A parceria da Semana do Contestado com a Uniarp ganhou mais respaldo com a realização do Proler, a literatura do contestado, promovendo palestras de sessão de autógrafos com o jornalista Afonso Romano Santana e o professor Dr. Ezequiel Teodoro da Silva, oficinas temáticas, varal de poesias, feira de livros e atividades paralelas, no auditório da reitoria da Uniarp. No quesito teatral, a Semana do Contestado foi imensamente elogiada devido à programação de teatro na Câmara, com as cenas do contestado de Romário José Borelli e com a equipe de profissionais e alunos da Fundação Municipal de Cultura e do Instituto Federal de Santa Catarina, e a peça Chica Pelega do grupo de teatro Janela da Arte. Dentre os principais quesitos do teatro foram enaltecidos os diferentes formatos de teatro oferecido: expressão corporal no primeiro texto e segundo efeito sonoro no terceiro. Tempo adequado das peças e conteúdo impactante e didático. Outra meta alcançada foi aproximar ainda mais os integrantes dos grupos de teatro de caçador. Destaque, né, Cristina, para a iniciativa do novo grupo prosseguir e aperfeiçoar-se. Foi lançada ainda a proposta de realizar teatro itinerante nos bairros durante o próximo ano e inserir a comunidade da Taquara Verde nas próximas ações. O debate na semana ganhou espaço através da mesa redonda apresentada pelo jornalista João Batista, JB, que abordou a religiosidade contestada pelo professor Carlos de Matias, do Instituto Federal, e o padre Gilberto Tomás, doutor no assunto, mediados pelo padre Márcio, na Câmara Municipal. A intenção é rever o local de apresentação e público também para as próximas edições. E deixando um formato mais informal e para os alunos, nas escolas diretamente. No final de semana foi dado ênfase ao Puxeirão do Monge, realizado no loteamento Monge João Maria, onde foram promovidas atividades de lazer às crianças da localidade e trabalho de conscientização com o plantio de mudas nativas. Pastoral da Criança, a SIC, a AMP, a SESC, o Tiro de Guerra e a União da Associação de Moradores foram atuantes nesse evento, que teve a participação dos vereadores Neri Vezaro e Alencar Mendes, todos comprometidos com a questão. Eu quero fazer um destaque nesse quesito do Bom João Maria, que foi uma sugestão acatada pela CCO do vereador Neri. A ação resultou no encaminhamento para os próximos anos que visam melhorar as condições de vida através da regularização da área invadida, né, entre aspas, para que a comunidade tenha acesso à energia elétrica e saneamento básico. E o nosso compromisso hoje, além de prestar contas da segunda semana contestada, é envolver ainda mais o Poder Legislativo nessa causa. A exemplo do ano passado, a semana teve um ponto alto que foi o fim de semana, em especial com as atividades no Parque Central,
com apresentações culturais, mateada e feira de artesanato, brinquedo para as crianças. Pontuamos aqui a proximidade da estrutura do evento junto à Fundação Municipal de Cultura, facilitando a logística. A missa cabocla, realizada no domingo à tarde, reunindo mais de 600 pessoas. Tamanha a relevância desse evento que possibilitou a promoção de atividades com o povo caboclo e não apenas para o caboclo. Dessa forma, pretende-se editar as próximas semanas com atividades mais direcionadas à fé, à música e à gastronomia. Outro encaminhamento refere-se à celebração da missa com o jantar caboclo, com apresentações culturais, servindo inclusive como fonte de renda para a promoção para a semana. E a reativação da Associação Cabocla do município de Caçador, que está desativada, para promover as atividades alusivas a essa Semana do Contestado. Por fim, registramos que a Comissão Central Organizadora disponibilizou camiseta com o símbolo da Semana do Contestado, a Associação Amigos do Museu, que serão comercializados pela entidade, e o valor arrecadado será revertido para a melhoria do vagão da Maria Fumaça lá no museu, anexo ao museu. É honroso para esta Casa Legislativa perceber que a Semana do Contestado possibilitou recuperar a autoestima do seu povo, assim como o nosso desejo de promover o reconhecimento desse movimento. Acreditamos que temos muito a crescer. No entanto, o evento foi um sucesso, não apenas pela importância da temática para a nossa região, mas pelo envolvimento e comprometimento das instituições e das pessoas. Queremos, nesse momento, exteriorizar nossa gratidão a todos, as entidades e todas as pessoas que acreditaram e apoiaram esse trabalho. Quero, nesse momento, passar às mãos do vereador Valmor de Paula, presidente dessa casa, uma réplica do monge João Maria, por oferecer todo o suporte e apoio para a efetivação das atividades propostas pela CCO, desejando que esses laços sejam fortalecidos para darmos continuidade ao resgate e à valorização da nossa história. Gostaria, ao entregar agora, também chamar o vídeo aí para umas fotos da semana. Por favor, peço atenção e que me escute com cuidado. Vou cantar neste tabrado com viola bem de emoção. Sertanejo bem armado que rasgou este sertão. Não conteste o contestado sem saber sua razão. 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 Há mais de 50 anos essa história que aqui vai ocorreu desde Iguaçu e vem a Santa no mar.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao vereador Ricardo. Eu, em nome desta casa, gostaria de fazer algumas considerações rapidamente. Inicialmente, dizer que quando a gente participa de uma atividade destas, em especial, principalmente a apresentação teatral, não é possível a pessoa não se arrepiar, não reviver aquele momento da história, da humilhação, sofrimento e a carnificina que foi feito com o nosso povo. E essa iniciativa, vereador Ricardo, que eu espero que ela tenha vida longa, vereador Paulo, vereador Neri, vereadora Cleoni, vereador Moacir, que vão permanecer na próxima legislatura, não deixe de jeito nenhum essa chama se apagar. Essa semente ela tem que crescer, ela tem que germinar, porque o nosso povo não pode ficar na ignorância da nossa história, da história do nosso povo. E quero repetir aqui que eu fui ter contato, algum conhecimento sobre a Guerra do Contestado, foi na graduação na Universidade do Contestado, né? Hoje Uniarp, que estava na grade curricular, com 35 anos de idade. Eu espero que meus filhos e meus netos possam vivenciar isso no ensino fundamental, no primário, como aconteceu agora, vereador Ricardo, com esse trabalho, com a cartilha que foi elaborada. E dizer que, sem sombra de dúvidas, tanto a primeira edição quanto a segunda, se não fosse o esforço e o empenho desta casa, não menosprezando nenhum único parceiro, mas em especial as questões financeiras, porque os parceiros são extremamente necessários e ajudaram muito nas grandes ideias, tanto que melhorou e muito da primeira para a segunda edição, graças aos parceiros, vereador Ricardo. Concorda? Mas o grande problema ainda é o financiamento desse evento, e que ainda vai continuar por algum tempo. Por isso eu fiz o apelo aos nobres vereadores que permanecerão na próxima legislatura e ao nosso vice-prefeito, através da Fundação de Cultura, que é um desafio que nós gostaríamos de deixar aqui. Primeiro aos vereadores que estarão nesta casa, segundo ao Poder Executivo, porque nós sabemos que se não houver esforço, empenho e boa vontade, especialmente boa vontade, não vai dar continuidade a esse projeto. E aí, quem sabe, meus filhos e meus netos vão, aos 35 anos, talvez ter conhecimento novamente sobre a história do Contestado. Quero, em nome desta casa, parabenizar a cada um e a cada uma que deu a sua contribuição, a sua participação, porque não é fácil organizar um evento uma semana, todos os dias com uma atividade. A direção a mesa diretora, em especial os servidores desta casa que se empenharam, na pessoa da nossa diretora Nilce, posso citar aqui os demais servidores, em especial o Jairo, que esteve praticamente em todos os eventos, eu acompanhei, que puderam dar o suporte para esse trabalho, porque isso foi feito não a 4 mãos, mas eu acho que é umas centenas de mãos, né, vereador Ricardo? E esse plenário aqui, talvez nunca ficou na mesma semana várias vezes lotado. E nesse evento nós conseguimos realmente ter êxito com a participação de público. Portanto, eu quero deixar aqui o apelo aos nobres vereadores e ao nosso vice-prefeito. E as crianças viajaram, segundo a vereadora Cleoni. Infelizmente, nós não temos governabilidade ao Poder Executivo, nós fazemos, né, pedidos e orientações. Esperamos que ainda se resolva essa situação. Eu, particularmente, já estive conversando também, me empenhando. Não estou aqui e nunca fiz isso, me comprometendo, mas eu me comprometo com levar a demanda e cobrar. Se vai ser realizado, daí é uma outra situação. Imprensa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores,
Agradeço a presença dos visitantes e convoco os nobres pares para a próxima reunião ordinária, amanhã, dia 15, a hora regimental, com a ordem do dia, que será anunciada pelo vice-presidente. Expediente, segunda votação dos projetos apreciados em primeiro turno, e palavra livre com o vereador Flávio Henrique dos Santos. Está encerrada a presente sessão.